Miomas e gravidez. Esse é o nosso tema aqui, um tema muito pedido, muito sonhado por muitas mulheres. E aí eu recebo muito essa pergunta: eu tenho mioma, será que eu posso engravidar, doutora? Será que é seguro eu engravidar? Na verdade, esse posso que eu trago aqui para vocês é um posso que tem dois significados, né? O posso de conseguir, né? Tem o mioma, será que eu consigo engravidar? Será que o mioma me impede de engravidar? Ou o outro significado do posso. Tem o mioma. Será que é seguro eu engravidar? Eu posso engravidar? Será que é seguro? Será que é conveniente eu engravidar? Então, nessa aula aqui de hoje, eu vou te explicar quais são os miomas que dificultam a gestação, que trazem complicações para a gestação, como eles impactam no seu útero, os tipos de mioma e como que ele pode impactar aí na gestação, os riscos da gestação de uma mulher que tem mioma, como manter a fertilidade, como manter o seu útero viável, um útero saudável para você poder gestar esse bebê com maior segurança, como diminuir os riscos gestacionais. Então, são temas muito importantes que você pode aplicar aí na sua vida e eu já posso te adiantar que sim, você tem mioma, você pode engravidar, né? Então, a maioria das mulheres que tem miomas não tem nenhuma contraindicação formal de gestar. Os miomas, eles podem sim dificultar a gestação, podem trazer algumas complicações a mais durante a gestação, mas a gente pode sim engravidar. Inclusive, eu sou prova viva disso, eu tenho mioma e eu estou gestante de 5 meses. Então, sim, as mulheres com miomas, elas podem engravidar desde que tomem alguns cuidados que eu vou falar aqui para vocês hoje nessa aula. Bora lá? Então, é o seguinte, ó, miomas e gestação. Os miomas, eles podem trazer alterações para a gestação, complicações ou até mesmo dificuldade de engravidar através de dois fatores: alterações anatômicas e alterações hormonais. Nós vamos abordar esses dois fatores aqui hoje. Eu vou explicar como eles ocorrem, né, como eles atuam no útero da mulher. Então, aqui, começando com alterações anatômicas, tá? Aqui nós estamos vendo um útero, né? Então, todo esse tecido aqui, ó, todo esse tecido que eu tô circulando, que eu tô pintando aqui, é o útero, é o músculo do útero. Aqui o bebê, né? Depositado, crescendo, enfim, ali dentro do nosso útero. E todas essas bolinhas aqui são miomas, tá? O mioma, ele é um nódulo, é um tumor benigno que cresce no músculo do útero. Inclusive, nós já temos aula aqui explicando sobre o mioma, como ele acontece, como é que ele surge, enfim, no nosso canal aqui nós temos aula sobre os tipos de mioma mais interno, mais externo, tudo que você precisa saber. Dá uma olhadinha nas aulas aqui do nosso canal, que tem tudo em detalhes. O mioma, então, ele pode provocar várias alterações no útero da mulher, desde deformidades da cavidade. Então, nós sabemos que aqui dentro, a nossa cavidade uterina, onde o bebê fica aqui, ó, crescendo, se desenvolvendo durante a gestação, o mioma, ele pode trazer deformidades. Tem miomas enormes que começam a crescer junto com o bebê e eles começam a trazer uma compressão, eles começam a ocupar o lugar do que o bebê tem ali para desenvolver. Então, ele começa a comprimir o bebê. Então, pode ser que o bebê possa evoluir ali com uma limitação de crescimento, por exemplo, ou ele fica meio de ladinho, ele fica meio empurrado pelo mioma, principalmente miomas grandes e miomas aqui mais internos, tá? Ele também pode provocar um risco maior de abortamento. Eu vou trazer alguns artigos científicos aqui que mostram esse risco maior, principalmente em relação à placenta. Se o mioma tá ali deslocando a placenta, se ele tá ali comprimindo algum vaso sanguíneo importante, a irrigação sanguínea é muito importante para nutrir o bebê. Então, se o mioma ele tá aqui próximo dessa região onde fica implantada a placenta aqui nessa figura, ele pode sim comprometer o crescimento do bebê, a nutrição do bebê, até mesmo provocar um deslocamento de placenta, provocando ali um abortamento. Então, a mulher que tem mioma, ela tem maiores chances de ter complicações gestacionais por conta dessas alterações anatômicas, seja pela compressão, pela localização do mioma, pela compressão da placenta, seja pela compressão de vasos sanguíneos, pela irrigação sanguínea que nutre e que faz o bebê crescer. Então, nós temos essa alteração anatômica como uma das principais causas ali de malformação fetal, de limitação de crescimento fetal, de abortamento espontâneo, de parto prematuro. Isso pode acontecer. Nós temos basicamente 3 tipos de mioma, tá? O mioma submucoso, ele é um mioma que cresce aqui dentro da cavidade. Então, aqui eu trouxe um útero sem bebê, né? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó, essas camadas que eu estou aqui circulando são as camadas de músculo do útero, são de miométrio. Miométrio é o músculo do útero, é onde cresce o mioma. Aqui dentro é onde o bebê cresce, que é a camada revestida pela camada endometrial, tá? Então, o mioma, ele cresce na camada muscular, chamado de miométrio. Combinado? O mioma mais interno, que cresce aqui bem próximo da camada endometrial, o mioma que fica mais da camada mais interna, ele é conhecido como submucoso. E ele cresce dentro da cavidade e ele pode atrapalhar a nidação do bebê. O que é nidação? Quando acontece uma fecundação, quando o óvulo encontra o espermatozoide, formam ali um serzinho, né? E esse serzinho, um embrião, né? Um bebezinho ali, ele vai ter que grudar aqui na camada interna do útero
para ter a nidação, para ele começar a crescer, se desenvolver ali. E o mioma, se ele tiver nessa localização aqui, se ele tiver na parte submucosa, se ele tiver na cavidade interna, ele pode atrapalhar muito a nidação, tá? Um outro tipo de mioma, até vou fazer de cor diferente aqui, ó. Então, esse aqui é o mioma intramural. Um outro tipo de mioma, o mioma intramural, ele está muito relacionado a deformidades do útero. Então, ele vai deformando o útero. O útero, em vez de ter esse formatinho aqui, como se fosse uma pera invertida, ele começa a ficar, ele começa a se deformar. Então, ele começa a crescer aqui, por exemplo, e o útero vai deformando, tanto para dentro quanto para fora. Ou ele pode começar a crescer aqui, ó, e deformar o útero. Então, o útero ele fica distorcido, ele pode provocar ali uma alteração anatômica muito importante, provocando também um quadro de infertilidade, dificultando a fertilidade, ou quadros de complicações gestacionais, como, por exemplo, abortamento, tá? E um outro tipo de mioma, deixa eu escolher uma outra cor aqui para ficar claro, um outro tipo de mioma é o mioma que fica mais externo em relação ao útero, que é o mioma subseroso, tá? O mioma subseroso, ele tem como complicação principal aí, para mulheres de uma maneira geral, a compressão de outros órgãos. Compressão da bexiga, do intestino, do ureter, compressão de alças, né, de uma maneira geral. Ele tem por característica, quando ele cresce muito, ter essa compressão, porque ele é o mioma mais externo em relação ao útero. Mas no caso da mulher que quer engravidar, que tá gestante, né, qual que é a complicação que ele pode trazer? Para mulher que quer engravidar, principalmente, ele pode crescer aqui, ó, perto da trompa, né, da trompa, que é o caninho que junta aqui o ovário com o útero, por aqui que o nosso óvulo passa. Então, a mulher ovula aqui, né, por exemplo, desse lado, ela ovulou, o óvulo, ele tem que ser ali, ó, ele vai passar aqui para encontrar o espermatozoide. E se a gente tem um mioma comprimindo essa região, essa tuba uterina aqui, a gente começa a ter uma dificuldade de transporte, uma dificuldade de acesso do óvulo ao espermatozoide, então acaba provocando quadros de infertilidade. E ele também, quando ele cresce muito, ele pode provocar quadros de deformidade uterina. Ficou faltando aqui, então, eu desenhar um mioma submucoso para vocês, que é o mioma que fica mais interno. Então, tá aqui, ó, de verde claro, o submucoso, que é o mioma que está mais relacionado a atrapalhar a nidação, a atrapalhar ali a implantação do bebezinho dentro do útero. Mioma submucoso é o mais comum, até mesmo relacionado ali a quadros de infertilidade. E olha só esse artigo científico que eu trouxe para vocês, ó. Esse artigo científico, ele colocou aqui resultados de gravidez entre mulheres com endometriose e miomas. Endometriose, a gente sabe que é uma doença que a gente fala que é uma doença irmã do mioma, tem ali como causa também o desequilíbrio hormonal, que eu vou trazer para vocês aqui uma explicação sobre essa parte hormonal. Então, endometriose e miomas, que nós também já temos vídeo aqui no canal sobre endometriose e mioma, são doenças muito frequentes e ambas têm esse impacto negativo na gestação, tá? Então, olha só o que esse estudo ele trouxe pra gente. Vou até aumentar aqui para ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Então, foram avaliados 91 mil partos, tá? 91 mil partos entre mulheres com endometriose e 4.200 mulheres com miomas. E esse estudo ele mostrou que 26% das mulheres com miomas experimentavam subfertilidade ou infertilidade, ou seja, tiveram dificuldade para engravidar, tentaram muito, né? Ou até mesmo não conseguiram engravidar, ou até mesmo tiveram quadros de infertilidade. E, além disso, o estudo mostrou que as mulheres que tinham mioma endometriose, elas tinham maiores complicações gestacionais, maiores complicações, maiores agravos durante a gestação, como eu venho falando aqui para vocês. Olha só os agravos, as complicações, ó. Elas tinham maior risco de hipertensão induzida pela gravidez, né? A pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, tá? A pré-eclâmpsia ou eclâmpsia é uma doença que acontece durante a gestação, uma hipertensão durante a gestação, e pode provocar, inclusive, morte da mãe e do bebê, tá? Então, é uma complicação muito grave durante a gestação, por isso que a gente tem que estar sempre atenta à parte de pressão alta na gestação, tá? Anormalidades placentárias, lembra que eu falei pra vocês sobre deformar o útero, não ter lugar para fazer a implantação da placenta, ou mesmo tá ocupando a localização. Então, anormalidades placentárias, parto cesariana, às vezes tem impossibilidade de parto normal, então as mulheres tiveram mais necessidade de parto cesariana, partos prematuros também foram mais observados, tá? E olha o que ele conclui esse estudo aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ler. Esse estudo aqui, ele concluiu que, olha só, a endometriose ou miomas aumenta o risco de resultados adversos na gravidez, tá? O risco de resultados adversos na gravidez, possivelmente justificando uma triagem ou tratamento diferencial. Então, a mulher que tem endometriose, que tem mioma, ela precisa de um tratamento diferencial. Não só por conta de dificuldade de engravidar, de subfertilidade, de infertilidade, mas também porque o mioma, durante a gestação, pode trazer maiores complicações. Então, o que eu sempre falo para quem me acompanha, para quem tá aqui comigo, para quem tá assistindo meus vídeos,
Tem o sonho de engravidar? Tem miomas? Tem o sonho de engravidar? Você pode engravidar. Mas antes mesmo de você começar a tentar engravidar, já faça os ajustes hormonais, já ajuste, tenha um útero muito mais saudável, muito mais sadio, para você poder gerar essa vida com mais segurança, tá? Então a gente sabe que tem riscos adicionais, a gente pode minimizar esses riscos se a gente tratar de maneira adequada tanto a parte anatômica quanto a parte hormonal. A gente vai ter uma facilidade aí de gerar esse bebê, de prolongar essa gestação de maneira mais segura, tá? Então eu falei bastante para vocês agora sobre a parte anatômica, a alteração anatômica. Eu quero falar sobre a alteração hormonal, que é uma alteração muito frequente e também traz muitas complicações. Então olha só, a mulher normal, ela tem um ciclo médio aqui, ó, um ciclo menstrual de mais ou menos 28 dias, tá? Então, entre uma menstruação e outra, ela tem ali um intervalo de 28 dias. E durante esse ciclo, nós temos variações hormonais. E isso é normal para todas as mulheres. Então, nós temos várias variações, principalmente variações de dois hormônios específicos, o estrogênio e a progesterona. Então, o hormônio estrogênio, ele começa no ciclo baixinho e aí ele faz um pico na parte de pré-ovulação. Aqui, vou até colocar com uma corzinha diferente. Aqui é a nossa ovulação, tá? Onde eu pintei de rosa aqui é a nossa ovulação. E aí, o estrogênio, ele começa baixinho e aí ele sobe. Na parte da pré-ovulação, ele faz um pico, tá vendo aqui? E depois ele desce novamente. E aí, na pós-ovulação, na fase lútea, ele faz um pico leve e depois ele diminui de novo. Então, o nosso hormônio estrogênio, que é o hormônio proliferativo, ele faz a camada endometrial ficar fofinha para o bebê ficar ali grudadinho, né? Então, ele ajuda muito nesse processo de gestação. Ele tem, por finalidade, dois picos ao longo do nosso ciclo, um no pré-ovulatório, que é justamente para deixar esse endométrio bem fofão, bem gostoso, bem macio para o bebê ficar ali repousando, e depois um leve pico ali na parte de pós-ovulação. Já o hormônio progesterona, e o próprio nome já diz, até adoro esse nome, progesterona, progestação. Progesterona é o hormônio progestação, é o hormônio que evolui durante a nossa gestação. É o hormônio que é produzido pós-ovulação, justamente por conta da nossa cápsula, do nosso corpo lúteo, do nosso óvulo que produz a progesterona. É um hormônio que diminui contração para a mulher ficar ali com o útero relaxado durante a gestação toda. É um hormônio analgésico que ajuda muito, calmante para acalmar as mães. Então, durante a gestação, a mulher ela tende a ficar mais serena, mais calma, mais leve. Ela tende a ficar assim mais plena, justamente por conta dos efeitos da progesterona. E a progesterona, então, para uma mulher que não está grávida, tá? Uma mulher que tem ciclo normal, ela começa baixinho e na pós-ovulação ela faz um pico. Lá pelo 22º, 23º dia, ela faz um pico e depois, se a mulher não engravidar, ela cai de novo, tá? Então, quando a mulher engravida, a mulher mantém com essa progesterona alta, porque é a progesterona que mantém o bebê ali fixado, ela que evolui com o bebê. Quando a mulher não engravida, né? Então, teve a ovulação, ela subiu, a mulher não engravidou, ela cai e aí provoca, então, a nossa menstruação, que é a descamação da camada endometrial, tá? Esse aqui é o ciclo normal de uma mulher que não tá grávida, de uma mulher que tem hormônios normais. Agora, a mulher que tem mioma, olha só a diferença, tá? A mulher que tem mioma, em vez do estrogênio vir aqui, ó, fazer um pico na parte de pré-ovulação, baixar e fazer outro pico, a mulher que tem mioma, o estrogênio dela começa baixinho e o estrogênio dela, olha aqui o estrogênio, ó, o estrogênio dela, ele faz um pico enorme, ele estoura. Ele estoura e isso traz um desequilíbrio hormonal muito intenso. Porque esse excesso de hormônio estrogênio, ele é proliferativo, ele não estimula apenas a camada interna do útero ficar fofinha, ficar um colchãozinho bem gostoso pro bebê dormir e deitar. Ele também estimula o crescimento de outras células, inclusive as células de mioma. Aliás, esse aqui é o grande motivo do mioma aparecer, da endometriose aparecer, porque o hormônio estrogênio, como eu falei, ele é proliferativo, ele faz engrossar as células do endométrio pro bebê dormir ali, pro bebê se desenvolver, mas também da camada muscular se desenvolvendo, então, miomas. Quanto maior é o seu índice de estrogênio, quanto maior é a sua predominância estrogênica, maior é a sua chance de desenvolver mioma, tá? Então, o nosso endométrio, ele é muito estimulado pelo estrogênio, e o nosso miométrio, que é onde cresce o mioma, também é muito estimulado pelos miomas. E as mulheres que têm miomas, elas têm aqui, ó, um estouro, um pico muito grande de estrogênio, tá? Então, enquanto o estrogênio ele tinha que vir, vou até pegar a cor aqui do estrogênio. Enquanto o estrogênio tinha que vir aqui, ó, fazer um pico, depois outro pico, olha onde ele vem, muito alto, explodindo, então vem atrapalhando muito o nosso ciclo. Já a progesterona, lembra que eu falei da progesterona, que é o hormônio progestação, que ela deveria vir aqui, vou pegar o verdinho que é o da progesterona, ela deveria vir aqui, ó, fazer um pico pós-ovulação. Lembra que eu falei pra vocês da progesterona, que é feita pós-ovulação? Olha onde a progesterona tá. Aqui, ó, vou até apagar para ficar mais fácil de vocês visualizarem.
olha aqui aonde a progesterona está na mulher que tem mioma. E aí eu falo pra vocês, como que uma mulher que tem mioma vai conseguir ter o controle dos tecidos se a progesterona tá baixa? Como que a mulher que tem mioma, ela vai conseguir manter esse bebê ali dentro do útero se a progesterona tá baixa? Como que a mulher que tem mioma, ela vai conseguir engravidar com uma facilidade se ela não tem hormônio progesterona, progestação? Então, isso aqui que a gente chama de predominância estrogênica, o estrogênio predominando sobre a progesterona. Então, o estrogênio, ele tá muito mais alto, ele tá muito alto em relação à progesterona que tá baixa. Por isso que é muito importante a gente ter também o ajuste hormonal, porque o ajuste hormonal não só vai melhorar a sua fertilidade, como vai melhorar também o controle, tanto do crescimento de miomas, a deformidade do útero, alterações placentárias e todas as alterações que eu falei para vocês em relação à parte anatômica, tá? Então, a parte hormonal impacta muito na parte anatômica. A boa notícia é que tem tratamento para isso, que a gente consegue ajustar isso de maneira clínica, né? Então, a gente consegue fazer essa reversão de uma maneira muito clássica, tá? E eu vou falar mais pra vocês aqui nessa aula sobre essa questão do ajuste hormonal. Muitas mulheres que querem engravidar, quando tem miomas, o médico propõe a elas uma cirurgia chamada miomectomia. Miomectomia. Ou até mesmo embolização, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa cirurgia. Então, olha só, a miomectomia é uma cirurgia que é feita tanto por vídeo, laser, né? Quanto no corte, tanto intravaginal, onde a gente preserva o útero. Então, aqui é o útero, tá? Então, a gente preserva o útero. A mulher que tem mioma, a mulher que quer engravidar, ela não pode remover o útero. A mulher sem útero, ela não consegue engravidar, não consegue gestar. Então, a gente tem que preservar esse útero. Então, se preserva o útero, só que abre, faz uma abertura, um corte no útero e remove o mioma, tá? Então, a gente preserva o útero, faz um corte no útero e remove apenas o mioma. E depois costura o útero, tá? Isso é uma cirurgia chamada miomectomia. Dá pra fazer miomectomia? Dá pra fazer. Ajuda na fertilidade? Ajuda? Ajuda. Só que qual que é o grande problema? A miomectomia é uma cirurgia que faz uma limpeza no útero, tá? É uma limpeza. Então, preserva o útero e remove apenas o mioma. É uma limpeza. Ela não corrige o desequilíbrio hormonal. Ela não faz esse ajuste aqui, tá? A cirurgia de miomectomia, ela não ajusta estrogênio estourado, deficiência de progesterona, ela não ajusta os hormônios que estão descontrolados, que estão estimulando o crescimento de mioma. Então, a maioria das mulheres que são submetidas à miomectomia, os miomas retornam. É muito comum a mulher que quer engravidar, ela ser submetida a uma cirurgia de miomectomia, faz a cirurgia, faz essa limpeza no útero, e aí depois de 2, 3, depois de um tempo, faz lá um novo ultrassom, tá lá o mioma de novo, apareceu novamente. Isso é muito comum. Mais da metade das mulheres que são submetidas à cirurgia de miomectomia tem o retorno dos miomas. Inclusive, essa aqui é uma aluna minha do método 5R, e ela engravidou, né? Ela tinha um sonho muito grande de engravidar, e até conversando com ela, perguntei, faz quanto tempo já que você estava tentando engravidar? Aí ela falou assim, 3 anos, né? 3 anos que ela estava tentando engravidar. Ela fez a cirurgia de miomectomia em junho de 2022, porém os miomas voltaram depois da cirurgia, isso que eu acabei de falar pra vocês. Então é muito comum, mais da metade das mulheres que são submetidas à miomectomia, os miomas retornam, porque a miomectomia não corrige o desequilíbrio hormonal, não corrige a causa, a predominância estrogênica, a alteração hormonal, tá? E aí, ela falou assim, o médico que me consultou na minha cidade disse que só eu engravidaria com FIV, com fertilização, ou seja, que não teria outra maneira, somente com fertilização. Ela entrou pro método 5R, ela aplicou os 5 pilares do método 5R, que a gente trata justamente o desequilíbrio hormonal, tá? Dentro do método, a gente visa justamente ajustar isso aqui, ó. Estrogênio alto, a gente abaixa esse estrogênio, e a progesterona baixa, a gente sobe essa progesterona. Então, são 5 pilares estratégicos para reequilíbrio hormonal de maneira clínica, ajustando desde alimentação, suplementação, retirada de toxinas estrogênicas, aumento natural de progesterona, a gente ativa a nossa fábrica natural de progesterona, a gente faz toda a parte de ciclicidade, todo o ajuste hormonal de maneira clínica e cíclica, de maneira específica e individualizada. Então, o método 5R, ele veio justamente para ajustar isso, tá? Para tratar a causa, a raiz do problema e não simplesmente apenas ficar fazendo limpezas, que não é esse o nosso objetivo, tá? Inclusive, vou deixar aqui abaixo para vocês o link do método 5R aqui na descrição desse vídeo. Se você tem interesse em aplicar os 5 pilares e ter esse resultado aqui, né? Que ela colocou, graças a Deus e orientações da senhora, eu consegui o tão sonhado positivo dela. Então, se você deseja ter o seu bebê, engravidar, melhorar a qualidade do seu útero, melhorar suas chances de gestação, vou deixar aqui abaixo o link do método 5R, vem ter meu acompanhamento, combinado?
E olha só, não acabou não. Olha o que esse artigo científico ele mostra aqui, ó. Papel fisiológico do estrogênio nos estágios iniciais da gravidez, tá? Então eu mostrei para vocês o desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, e esse artigo ele vem mostrando o benefício, né, o papel, como é importante ter esse ajuste hormonal do estrogênio, principalmente que ele avaliou até o primeiro trimestre, tá? Ele começou a avaliar as mulheres um mês antes de engravidar, até mesmo o final do primeiro trimestre. Então, durante o período pré-concepcional, o estrogênio ele desempenha um papel crucial na receptividade endometrial, no bebê sendo recebido ali pela cavidade endometrial, pelo útero, tá? Um meio estrogênico descarrilado, ou seja, desequilibrado, dentro desse período, parece ser prejudicial em gestações, tá? Concentrações excessivas de estrogênio suprafisiológico no momento do pico do LH, quando a gente faz ali a ovulação, se correlaciona com menores taxas de nascimentos vivos e maiores riscos de complicações na gravidez. Então é isso que eu tô falando para vocês. O estrogênio descarrilado, aqui que ele fala desequilibrado, né? Ele pode trazer prejuízo tanto desde ali da pré-concepção, desde de quando o bebê chega no endométrio para grudar, para nidar ali, até mesmo no primeiro trimestre ele pode trazer prejuízos, tá? Complicações, tanto com taxas de nascimentos vivos, como maiores complicações na gravidez, como eu venho identificando, mostrando aqui pra vocês, tá? E como eu falei pra vocês, tem um tratamento, né? Então, a mulher que tem mioma, ela pode se engravidar, pode realizar esse sonho, né? Ela pode diminuir, ela consegue diminuir os riscos de gravidez complicada, gravidez de risco, né? Ela consegue sim aplicar estratégias, inclusive estratégias, como eu falei, que eu ensino no método 5R, são todas validadas, são todas baseadas em artigo científico, justamente com esse objetivo. E esse artigo científico aqui, ó, esse estudo, esse protocolo de tratamento é um dos protocolos que a gente usa dentro do método 5R. É um novo tratamento para mioma, né? Temos uma nova alternativa válida, ele traz muito esse questionamento. Então, ele experimentou a combinação de vitaminas com fitoquímicos naturais em mulheres em idade fértil, mulheres que desejam permanecer com a fertilidade. E ele mostrou que sim, olha só, demonstramos no estudo aqui, né, em mulheres jovens que desejam preservar a fertilidade, que uma combinação, daí ele colocou aqui, combinação de ECGC, que é epigalocatequina galato, vitamina D, vitamina B6, reduziu o volume dos miomas e melhorou a qualidade de vida das pacientes, sem efeitos colaterais. Então, a gente consegue, sim, através de medidas com suplementação, com alguns chás, com alguns aditivos alimentares, com algumas retiradas de toxinas que impactam muito nessa fase, a gente consegue, sim, melhorar, inclusive reduzir o volume. Olha só, esse tratamento, ele reduziu o volume total dos miomas em 37,9%. Então, 37,9% dos miomas foram reduzidos com esse tratamento num período de 4 meses. Então, é um tratamento fantástico que preserva a fertilidade das mulheres, que não tem efeitos colaterais e que trazem muitos benefícios, não só para redução de tamanho de mioma, mas como também diminuição de sintomas e qualidade de vida. Então, são esses tipos de protocolo que a gente usa dentro do método 5R, que a gente aplica, tá? E aí eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, ó. Nem todo mioma impede a gestação, mas alguns merecem e exigem mais atenção, principalmente se forem miomas grandes, miomas submucosos, miomas que estão em contato direto com o bebê ou com a placenta, exigem mais atenção. Se você sonha em ser mãe, não desista por conta dos miomas, busque informação, há sim possibilidade, tá? Busque informação e também acompanhamento. Isso é muito importante, ter o acompanhamento de um médico que está ali realmente interessado em preservar o seu útero, em trazer ajuste hormonal para o seu corpo e não simplesmente ficar ali fazendo limpeza, removendo, enfim, tá? E até mesmo testando a sorte, né? E se esse conteúdo te ajudou, se você conhece alguém, tem alguma amiga, alguém que tem esse sonho de ser mãe, sofre com miomas, sofre com útero inchado, sofre ali com essa dificuldade toda, compartilhe esse vídeo com ela, tá? Leve essa esperança para ela, leve esse conhecimento, essa informação. Informação é poder hoje em dia, né? Então leve essa informação, leve esse conhecimento que isso pode impactar completamente na vida dela e pode ajudá-la a realizar esse sonho de ser mãe, tá? E se você quiser ter meu acompanhamento, ou se você quiser indicar meu acompanhamento, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o link do método 5R, que é o meu acompanhamento através dos 5 pilares de reequilíbrio hormonal, ajustando o estrogênio excessivo e progesterona deficiente, ajudando muitas mulheres a engravidarem e ter gestações muito mais seguras, combinado? Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva nesse canal aqui, porque aqui nós trazemos informações valiosíssimas todas as semanas. Então nós temos aqui vitaminas antimioma, alimentação antimioma, estratégias naturais que você pode aplicar na sua vida ali, de maneira prática, gostosa, de maneira simples, que pode fazer total diferença, pode transformar a sua vida. Então se inscreva no canal, é gratuito, ative as notificações para você sempre receber todas as informações aqui, né, do nosso canal. E eu gostaria de saber de você,
Deixa aqui nos comentários. Você já teve alguma dificuldade de engravidar por ter mioma? Já teve algum abortamento por ter mioma? Muitas mulheres sofrem, né, com muitos abortamentos repetitivos, né? Tiveram ali 2, 3, 4 abortamentos por conta dos miomas. Teve alguma complicação gestacional? Compartilhe sua história aqui nos comentários ou traga aqui nos comentários alguma informação que você deseja, algum tema específico que você quer ver por aqui, que vai ser um prazer trazer esse tema, vai ser um prazer conhecer a sua história. E se você puder deixar uma mensagem de apoio, de incentivo para outras mulheres que estão passando por essa dificuldade, vai ser um prazer também ter essa rede de apoio por aqui, combinado? Eu te espero então no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa um like, que é muito importante. Para você não custa nada, mas para mim vale tanto. Então é muito importante para mim. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e não esqueça de clicar aqui na descrição do vídeo sobre o método 5R. Dá uma olhada, ele pode ser transformador na sua vida. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Até!